noite. Que a nossa oração seja sempre no sentido de pedir ao Senhor que nos molde, que nos ensine. E tudo que nós vivemos é aprendizado e nós somos uma casa em constante construção. Nós nunca podemos estabelecer que já estamos prontos, porque o Senhor sempre tem algo a mudar em nós. E que o seu coração entenda isso e se disponha a ser um vaso na mão do oleiro. Amém? Se coloque de pé.
manifestar o teu amor. Eis-me aqui. Eu fui criado para o teu louvor, manifestar o teu amor. Eis-me aqui. Eu fui criado para o teu louvor, manifestar o teu amor. Eis-me aqui. Já não quero ser igual. Hoje eu vivo só pra ti. Me prepara pra te encontrar, Senhor. Cristo vem me lapidar. Eu preciso mais de ti. Vem encher-me com o teu Espírito. Enche-nos com teu Espírito. Oh, assim nós não seremos iguais. Seremos imagem e semelhança de ti, ó Pai. Oh, não seremos iguais a esse mundo. Não seremos parecidos com as trevas, mas seremos parecidos com Jesus. Oh, esse é o nosso alvo, esse é o nosso desejo. Já não Cristo vem me lapidar. Vem encher-me com o teu Espírito. Aleluia, a graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos amados. Acabamos de declarar essa canção, pedindo ao Senhor, nos prepara para te encontrar. Eu creio que nós estamos aqui nessa noite para adorar ao Senhor, mas também para estarmos ainda mais preparados para o grande dia a qual aprove Ele nos chamar. Amém, queridos? Você chegou aqui, já sente essa certeza? Sente-se preparado para isso? Você pode levantar as suas mãos e render diante do Senhor, dizer: Senhor, não apenas uma canção que eu estou declarando, mas é um anseio do meu coração. Prepara-me para te encontrar, Senhor. Prepara-me, Senhor, prepara-nos. Nós oramos o nome de Jesus nessa noite, que o Senhor venha nos lapidar, Senhor. Remova tudo aquilo que não te louva de nossas vidas. Remova tudo aquilo que não é teu. Remova, Senhor, tudo aquilo que, pela ignorância de nossos atos, que nós nos permitimos que tantas coisas viessem estabelecer em nosso coração. Nós oramos: remova, Senhor, os nossos corações. Remova, Senhor, todo sentimento faccioso. Remova, Senhor, todo ressentimento. Remova, Senhor, toda mágoa. Nós oramos o nome de Jesus. Queremos receber nessa noite, Pai, esta certeza, pela graça, pela misericórdia, pelo Teu perdão, por aquilo que estamos dispostos a deixar no Teu altar e se render diante do Senhor totalmente, verdadeiramente, com o coração quebrantado e arrependido, e dizer: Senhor, vem nos lapidar, muda este coração, Pai. Nós te pedimos nessa noite, porque tudo que há em mim, tudo que há em nós, necessita mais de Ti. Precisamos ser mudado, transformado, dia após dia, Senhor. Nós oramos que a Tua presença venha, que a Tua glória venha. Só o Senhor tem poder de transformar nossos corações, Senhor. Venha nos lapidar, que pelo Teu sangue poderoso venha nos purificar de todo pecado, Senhor. Nós clamamos a Ti, nos rendemos diante da Tua santa presença e clamamos: venha nos moldar, venha lapidar, Senhor, nossos corações, Senhor. Nós te pedimos Tua misericórdia. Nós estamos diante deste Deus maravilhoso, que tem prazer na misericórdia. Sim, Senhor, que sejamos preparados para o Teu encontro. O Senhor nos trouxe aqui nessa noite para nos preparar.
mais e mais para o encontro com o Senhor. A Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, no nome de Jesus. Amém. Você pode ofertar mais uma vez uma salva de palmas ao Senhor. Glorifica o nome de Jesus. Glória a Deus. Declare a paz de Jesus sobre o irmão, a irmã que está ao seu lado. Diz que estejamos preparados, que seja preparado para esse dia que aprove o Senhor. Deus abençoe. Que bom que você está aqui. Pode tomar o seu assento. Que bom, irmão, estarmos juntos esta noite. Sejam todos bem-vindos nessa casa de oração, na casa do Pai. Aos que estão conosco pela internet, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Aos que estão conosco pela primeira vez aqui, que alegria, que privilégio recebê-los. Sejam muito bem-vindos aqui em nosso meio. Queridos, gostaria de trazer aqui alguns avisos. O primeiro é para aqueles que são corajosos, para levantar um pouco mais cedo, talvez, e vir orar aqui na igreja. Talvez amanhã não vai estar tão frio como esteve na quarta passada, embora foi surpreendente quanto crente estiveram aqui louvando, orando pela manhã. Eu quero chamar você amanhã para estar conosco às 6h30, para juntos ter um tempo aqui de oração. Logo após as 7 horas, nós iremos desfrutar de um tempo também de comunhão, um café muito especial, queridos. Você sai daqui ainda mais abençoado, viu? Outro recado para os casais. Você que ainda não fez a inscrição para participar deste seminário de casais que acontecerá neste sábado, faça urgentemente. Nós temos poucas vagas e nós iremos encerrar amanhã, tá certo? E estará o pastor Cleberson lá de Apucarana ministrando aqui. Acontecerá em 2 momentos, pela tarde por volta das 15 horas e às 19 horas. Você dá a sua inscrição, mesmo que você não consiga participar dos 2 momentos, participe pelo menos de um. Será um grande investimento, ainda que não custe nada, tá? Vai ser gratuito, não tem assim um valor para ser pago, mas basta uma inscrição para você vir. Será um investimento da igreja para o seu casamento, para o seu lar. Aproveite essa oportunidade, meus queridos. E quero também encorajar os irmãos a estarem abençoando para que nós venhamos realizar mais um bazar missionário abençoado, queridos. Sabemos que é uma bênção porque abençoa a comunidade, abençoa a cidade, e todos esses recursos, eles também são designados para abençoar missionários, seus familiares, que nós temos a alegria de estar apoiando e participando junto com eles nesta proclamação da palavra do Senhor em diversos lugares. Então, quero encorajar você, queridos, por favor, faça lá uma geral no guarda-roupa lá. Talvez faz alguns meses ou anos que você está guardando aquela roupa assim, pensando assim, um dia eu vou emagrecer, eu vou usar. Não porque eu quero desanimar você assim, dizer assim, não, doa logo, por favor. Não, irmãos, você vai emagrecer sim, pela dedicação e coragem, mas depois você compra outra roupa, tudo bem? Tá certo? Beleza, Thiagão? Mas, irmãos, aproveite essa oportunidade para a gente estar semeando, vai ser um tempo muito agradável. Amém, meus queridos? Preciosos irmãos, vamos colocar de pé mais uma vez. Nós iremos aproveitar essa oportunidade para estar devolvendo nossos dízimos e ofertas com alegria, conforme diz a palavra do Senhor. Nós praticamos este princípio, primeiramente porque é o mandamento do Senhor. Além de ser um mandamento, nós temos uma motivação que também é muito importante. Nós não fazemos isso para receber, mas sim por termos a consciência e o reconhecimento que nós já recebemos do Senhor. Já recebemos. Por isso estamos demonstrando uma gratidão, honrando ao Senhor e a certeza que Ele suprirá todas as nossas necessidades. Amém, meus preciosos? Enquanto nós estivermos louvando, você pode sair do seu lugar e vindo entre essas urnas aqui, está trazendo sua oferta, seus dízimos para a glória e a honra do Senhor.
proclamarei no ritmo do teu coração, levarei a salvação, teu fogo em meu olhar, brilhando está, a chama não se apagará, nas ruas o amor refletirá, tua glória resplandecerá. Tu jamais me deixarás, em minha vida está esse amor em meu ser, pra sempre brilhará. Tu jamais me deixarás, em minha vida está esse amor em meu ser, para sempre brilhará. Vives em mim, meu coração pra sempre. Tu vives em mim, meu coração pra sempre. Me deixarás, em minha vida está esse amor em meu ser, pra sempre brilhará. Tu jamais me deixarás, em minha vida está esse amor em meu ser, para sempre brilhará. Vives em mim, meu coração pra sempre. Tu vives em mim, meu coração pra sempre. Em nosso coração tu vives pra sempre, Senhor. Pra sempre, pra sempre, pra sempre, teu amor, pra sempre, pra sempre, pra sempre, teu amor, pra sempre, pra sempre, pra sempre, teu amor, pra sempre, pra sempre, pra sempre, teu amor. Tu jamais me deixarás, em minha vida está esse amor em meu ser, pra sempre brilhará. Tu jamais me deixarás, em minha vida está esse amor em meu ser, para sempre brilhará. Vives em mim, meu coração pra sempre. Tu vives em mim, meu coração pra sempre. O nosso Deus vive, o nosso Deus reina. A Ele toda honra, toda glória, toda adoração e todo louvor. Aleluia. Maravilhas! Quero chamar aqui os nossos irmãos, a equipe da intercessão, para estar já se posicionando aqui às laterais. Enquanto isso, você que está na segunda, terceira e na quarta semana da sua campanha de fé, de oração, sai do seu lugar, por favor, e vem aqui na frente, que nós estaremos aqui para estar orando junto com você. Senhor, do teu grande amor.
minha vida da tua alegria. Sei que estás aqui, sinto o teu fluir, quebrando as cadeias, rompendo as barreiras, curando as feridas, mudando minha vida. É meu maior prazer te adorar, Senhor, prostrado aos teus pés, canto uma nova canção, adoro a ti. Levanto as minhas mãos, te dou o meu coração. Quando tua glória eu vi, quero então dizer: eis-me aqui, Senhor. Dá-me mais, Senhor, do teu grande amor. Derrama sobre mim um novo óleo, enche da tua alegria. Sabemos que estás aqui, Senhor. Sei que estás aqui, sinto o teu fluir, quebrando as cadeias, rompendo as barreiras, sarando as feridas, mudando minha vida. É meu maior prazer te adorar, Senhor, prostrado aos teus pés, canto uma nova canção, adoro a ti. Levanto as minhas mãos, te dou o meu coração. Quando tua glória eu vi, quero então dizer: eis-me aqui, Senhor. Quando tua glória eu vi, quero então dizer: eis-me aqui, Senhor. Quando tua glória eu vi, quero então dizer: eis-me aqui, Senhor. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Esse é o nosso propósito, estarmos aqui essa noite. Declare: pra te adorar É para isso que chegamos a esse lugar. Pra te adorar eu vivo, Esse é o nosso maior prazer, essa é a nossa maior alegria. pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Só pra te adorar, Senhor. Pra te adorar eu vivo,
prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Diga isso. Pra te adorar. Foi que eu nasci, ó Rei. Meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Cidade de Deus primeiro. Sim, Jesus, só para te adorar, Senhor. Que esse seja o nosso maior prazer. Que essa seja a nossa maior dedicação essa noite no seu altar. Que nós saibamos que estar aqui nesse exato momento, nesse exato lugar, faz sentido, tem propósito, o nosso coração se preenche. Sim, se preenche muito mais do que os outros prazeres passageiros. Se preenche muito mais do que aqueles desejos rapidamente satisfeitos. Sim, Senhor, quando estamos na sua presença, a plenitude, a alegria, a completude. E permita-nos entender através desse louvor, dessa adoração, de que o que nós vivemos aqui não é passageiro, não é rápido, não é momentâneo, é eterno. Um prazer eterno que não passa, um prazer eterno que não perde o seu vigor. E que assim seja, Pai, que a nossa adoração perdure, não apenas enquanto esse grupo de louvor canta, mas enquanto nós respirarmos, que o louvor passe pelos nossos pulmões, infle os nossos pulmões, e saia dos nossos lábios sempre dizendo ao Senhor que o Senhor é bom e que o nosso maior prazer é estar em Tua presença, em nome de Jesus, amém, amém. Você pode se assentar, por gentileza. Obrigado, Ministério de Adoração, por pavimentar esse lugar com adoração, para a gente poder receber a palavra de Deus. E eu espero que a palavra de Deus fale ao seu coração tanto quanto esses louvores ministraram também a sua vida, porque nós sabemos que desde o momento que você pisou seus pés aqui, que você calcou seus pés nesse lugar, Deus tem falado, ministrado. Então absorva, aproveite e extraia daqui tudo que o Senhor quer falar no seu coração, em todas as áreas, em todos os momentos, em todos os movimentos dessa celebração. Bom, a minha vida, queridos, eu vejo assim alguns movimentos, algumas ações que eu preciso realmente me esforçar para compreender, para entender e dizer, meu Deus, o que é isso que está acontecendo? Eu lembro que quando estávamos em 2010, numa situação, 2009, uma situação bastante complicada, eu e minha esposa, no sentido de sonhar com filhos, nós recebemos uma notícia que encucou na nossa mente, assim, e a gente começou a ficar meio preocupado. Havia sido descoberta na nossa família uma falha genética que fazia com que todos os descendentes masculinos, né, da família da minha mãe, fossem inférteis e não tivessem filhos. Então, nós fomos fazer esse teste, fomos verificar se também isso tinha algum tipo de permanência na minha genética também, e foi confirmado de que nós não poderíamos ter filhos pela maneira natural. 30 dias depois de recebermos o laudo, o exame, e estarmos conscientes de que aquilo fazia parte da nossa vida, a infertilidade e a não paternidade nem a maternidade, a minha esposa veio com outro diagnóstico, um diagnóstico um tanto quanto diferente agora, dizendo que ela estava grávida e que a gente só precisaria ir decidir qual seria o nome do nosso bebê que ela estava carregando em 30 dias no seu ventre. Ou seja, no dia, praticamente exatamente no dia que eu recebi o diagnóstico de que não poderia ser pai, a minha esposa estava naquele momento gerando o fruto do ventre. Então isso realmente marcou a nossa vida. Um outro movimento que também a gente se surpreendeu demais foi em 2015, quando a gente estava se preparando para mudar para Sertanópolis. Aconteceu um evento assim que realmente marcou o nosso coração. Nós estávamos em Dourados e a gente tinha que vir para Sertanópolis e trazer toda a nossa mudança, o que era bastante dispendioso, tendo em vista que no Mato Grosso do Sul, para cá, são alguns quilômetros, dezenas e centenas de quilômetros de distância.
E então uma amiga nossa indicou uma pessoa que tinha um caminhão e trabalhava lá com festas na cidade e disse: conversa com ele, quem sabe ele não faz um frete, alguma coisa mais acessível para vocês. E eu fui conversar com ele naquele momento e disse: viu, você não poderia alugar o seu caminhão, hoje poderia fazer um frete, porque nós estamos nos pretendendo em mudar para o Paraná, e nós queríamos alguém que pudesse fazer isso por nós. Ele disse: rapaz, em junho eu tenho uma viagem para o Paraná, e eu estou indo para lá para buscar uma secadora que eu comprei pela internet. Eu disse: que legal. E pensei comigo, bom, vai que ele vai para perto da cidade, e aí fica mais fácil para a gente fazer a mudança de lá. Ele deixa em algum lugar e de lá eu pago um frete mais barato. E então ele disse: eu vou para uma cidade perto de Londrina. Eu falei: melhor ainda, perto de Londrina já está mais próximo de onde eu imagino, e aqui, né, fica mais acessível o frete. E aí eu disse para ele: você sabe exatamente a cidade, para ver se eu consigo algum contato? Ele disse: é uma cidade bem pequenininha que fica perto de Londrina, chama Sertanópolis. Eu falei: uau, como assim? Qual a possibilidade? Qual a chance disso acontecer? Bom, em junho, eu mudaria em julho, no dia 20 de junho nós viemos para cá com esse caminhão. Ele veio buscar a secadora, deixou minha mudança aqui na rua Goiás, passou ali na indústria de camisaria, e ali ele levou a secadora para Dourados e tudo ficou certo. Eu falei: meu Deus, o que é isso, queridos? Então veio a palavra na minha mente que eu gostaria de compartilhar com você hoje: coincidência. Coincidência. Eu tenho algumas para poder contar, já comecei falando algumas delas aqui, e eu imagino que exatamente aí, enquanto eu falo, você já está lembrando de alguns outros fatos, alguns outros acontecimentos que para a sua vida se tornaram uma grande coincidência. Mas vamos quebrar essa palavrinha um pouquinho para a gente entender ela melhor. O que significa coincidência? Eu gosto muito de ir na etimologia da palavra, porque ela diz muito a respeito do que ela quer significar e que ela quer transmitir. Significa junto, então copartícipe, aquele que participa junto, coadjuvante, aquele que também está junto. Tudo que é se relaciona junto, ao mesmo tempo. E aí vem a palavra incidência. O que é incidência senão um fato que acontece? Incidência é algo que se faz, algo que se prevalece. Então, coincidência é um fato, ou melhor, a combinação de mais de um fato que acontecem ao mesmo tempo. Para que haja uma coincidência, eu preciso de dois incidentes, certo? Um incidente sozinho é só incidente, mas dois significa que foi uma coincidência. E para que haja isso, esses dois fatos, precisa haver necessidade e provisão da necessidade. Por exemplo, você disse assim para o seu amigo: rapaz, que coincidência, eu estava saindo agora para ir na sua casa e eu te encontrei na rua. Ou seja, a minha necessidade de te ver foi suprida pelo encontro inesperado. É assim que acontecem as coincidências. Há uma necessidade e automaticamente uma provisão, um suprimento. Quando elas acontecem ao mesmo tempo, nós falamos: que coincidência. Geralmente a gente está mexendo no celular e a gente pensa em falar com alguém, de repente alguém manda uma mensagem naquele momento. Você diz: qual? Que coincidência, eu ia mandar uma mensagem para você agora e você me mandou antes. Ou seja, a necessidade encontra o suprimento, e a gente diz que os dois fatos aconteceram. O problema é que quando a gente usa essa palavrinha, ela está relacionada a eventos aleatórios, imprecisos, eventuais, casuais, ocasionais. Ou seja, parece que não há um propósito neles. Parece que não há um sentido e nem um significado. Você simplesmente diz: uau, que coincidência que aconteceu hoje na minha vida. Eu sonhei com você nessa madrugada e hoje eu te encontrei aqui na loja. Uau, que coincidência. Eventos aleatórios, parece que sem sentidos e até mesmo despropositais. Será que eu poderia usar essa palavra para falar do que aconteceu na minha paternidade? Será que eu poderia usar essa palavra para falar o que aconteceu na minha mudança para Sertanópolis? Será que você poderia usar essa palavra para dizer o que aconteceu na sua vida? O fato de você estar nessa igreja hoje, o fato de alguns acontecimentos terem construído a sua identidade até você chegar aqui. Será que você pode usar essa palavra coincidência? Dois incidentes que aconteceram de maneira aleatória, inesperada e imprecisa, que quando se juntam parecem fazer sentido. Será que é assim? Então eu faço uma pergunta: será que a gente não tem uma palavrinha um pouquinho melhor para isso? Ao invés de eu falar: olha, eu fui pai quando a minha esposa e eu recebemos o diagnóstico de infertilidade. Que coincidência.
Eu mudei para Cetanópolis de uma maneira tão coincidente que é até absurda de contar. Será que eu não teria uma palavra melhor? Você não teria uma palavra melhor para colocar em acontecimentos e eventos que permearam a sua vida até agora? Bom, mas antes de encontrar essa palavra, eu queria mostrar um texto da Bíblia para você que talvez nos ajude a encontrar a palavra melhor. O livro de Esther é um livro muito misterioso, queridos. Ele começa com várias informações, que a princípio parecem informações sem sentido, sem propósito. Por exemplo, logo no capítulo 2, você vai encontrar a história de Mordecai. Algumas traduções vão dizer Mardoqueu, mas não importa, vamos usar o termo hoje Mordecai. Diz a Bíblia que ele estava sentado na porta do palácio, quando ele descobriu que 2 pessoas estavam ali conversando para matarem ou assassinarem o rei Xerxes, ou o rei Assuero, que são o mesmo nome. Então, dependendo da tradução bíblica que a gente usa. Então, ele ali na porta do palácio, escuta uma conspiração e vai e consegue livrar esse rei que mal conhecia ele, que ele também pouco tinha acesso, e salva a vida desse rei. Você diz, mas onde isso vai dar? De repente a história muda. Diz que Vasti, a esposa do grande rei Xerxes, era muito bela, muito linda, e o rei Xerxes ofereceu um grande banquete. E falou assim, eu quero apresentar minha esposa linda e maravilhosa para todo o reinado. Quando ele mandou chamá-la, ela fez pouco caso dele. Fez biquinho, falou, não vou. O rei ficou muito nervoso. Os nobres ficaram aterrorizados e disseram assim, o rei, se a tua esposa não vem quando você chama, o que vai acontecer com as nossas esposas quando a gente chegar em casa? O movimento feminista vai se incendiar aqui nesse lugar, vai queimar sutiã, o negócio aqui vai pegar, vai ter problema para a gente. Então, rei, o senhor precisa tomar uma providência, para a gente não se comprometer em casa, o senhor precisa ser firme e forte na sua decisão. Ele diz, é verdade. Pelo meu reino e por vocês, a partir de hoje, a rainha Vasti será destronada e nunca mais virá à minha presença. Olha que negócio meio aleatório. Como assim? Aí depois de um tempo, o rei Xerxes fica sozinho. E fica preocupado, porque ele tem um harém de mulheres, mas não tem uma pessoa que ocupa a figura de rainha, porque a Vasti foi destronada. Então ele faz um concurso de beleza. E nesse concurso de beleza, uma mulher aparece e cai na graça de todos os homens que estavam cuidando, ou das mulheres que estavam cuidando desse grande concurso de beleza, e o nome dela é Esther, que por coincidência, olha só, que por coincidência, 2 incidentes juntos, necessidade e provisão, ela é prima do Mordecai. Aliás, o Mordecai é o pai adotivo de Esther, porque Esther era órfã e ele adotou essa mulher. De repente, a Esther está dentro do reinado, lá junto com o rei Xerxes, e agora ela é nomeada de rainha, a mulher mais poderosa do reinado. E de repente, por coincidência, Ramã, que é o assessor do rei, resolve perseguir o povo judeu, porque ele não gostava do Mordecai. O Mordecai não cumprimentava ele, não dava bom dia, boa tarde. O Ramã fez biquinho e falou assim, eu não gosto desse homem, o que ele é? Judeu? Eu vou matar todo o povo judeu. Ele vai para o rei Xerxes e fala assim, é o seguinte, tem um homem aí que eu não gosto dele, esse povo é um povo rebelde, é um povo incircunciso de coração, é um povo teimoso, esse povo não adora ninguém, porque nem a mim eles fazem reverência, quanto mais ao Senhor. Então a gente precisa exterminar esse povo. O rei Xerxes fala, é justo, pega meu anel, sela um decreto e diz que a partir de hoje esse povo vai ser exterminado. Nesse momento a rainha Esther, que era judia, já estava dentro do reinado, com um decreto para matar o seu próprio povo. O Mordecai chega para Esther e fala, você ficou sabendo? Ela disse, não estou sabendo de nada. Vão matar todo o nosso povo. A Esther fala, mas o que eu posso fazer? Aí o Mordecai fala assim, será que não foi por causa disso que você se tornou rainha? Olha a pergunta. Será que não foi por coincidência, 2 incidentes juntos, necessidade de provisão, que você está nesse lugar? A rainha Esther fala assim, mas o que eu vou fazer se eu apresentar diante do rei sem ser convidada, e já faz 30 dias que ele não me chama para a gente ter intimidades, se eu me apresentar diante do rei sem ser convidada, você sabe o que é a pena, você sabe qual é o meu risco, eu vou ser morta. Se ele não estender o cedro e dizer para mim, pode vir rainha, o que se pede? Eu estou morta. E o Mordecai fala, aí você que sabe, porque se você não se levantar, haverá coincidentemente um outro livramento em algum outro lugar descer a terra, mas o povo judeu será livre das mãos desse rei. Ela diz, tudo bem, se eu morrer, morri. E ela foi até o rei Xerxes, se apresentou diante dele, e ele, coincidentemente, pega o seu cetro de justiça e estende para ela, dizendo, você é bem-vinda à minha presença, eu não vou te matar. E diz, rainha Esther, o que você quer, minha filha? Pede até a metade do reino que eu vou te dar. Olha só, o camarada
caidinho pela Esther. Coincidência, né? E a rainha Esther falou assim: eu quero que amanhã tenhamos um banquete. Só isso. Então tudo bem, amanhã é um banquete, sim, convide Ramã também. Olha que maravilha. O Ramã vai para o banquete, ele serve o banquete, mulher sábia, coloca todo mundo na mesa. E o rei fala assim: mas e aí? O que é que você quer, rainha? Por que você me chamou? Por que você quer esse banquete? Ela fala assim: rei, por favor, me concede amanhã mais um banquete e traga o Ramã novamente, porque aí sim eu vou dizer o que eu gostaria da sua presença. Então o rei fala: tudo bem, amanhã Ramã tem convite para você, amanhã tem banquete, volta para casa, vai ter churrasco. Então o Ramã vai feliz da vida para a casa dele, e quando ele chega em casa, ele bate no peito e fala assim: a rainha Esther está oferecendo um banquete, e só eu fui convidado. Dentre todos, só eu e o grande rei Xerxes. E a família fala: nossa, que coisa maravilhosa. Mas o Ramã não se dá por contente, fala assim: a única coisa que me incomoda é aquele Mordecai na porta. Eu vou para o banquete, eu tenho que olhar na cara daquele desaventurado, e aí eu preciso lidar com isso. Então a esposa dele, olha aí o conselho, diz para ele: olha, por que você não faz uma forca de 20 metros de altura, e quando você estiver no banquete, fala: rei, tive uma ideia. Vamos matar o Mordecai primeiro, antes de matar todo o povo dele? Vamos enforcá-lo na frente de todo o povo, para o povo temer ao Senhor? E ele fala: boa ideia. Toma conselho com os outros participantes, amigos do churrasquinho na casa dele, e beleza, amanhã eu vou pedir para o Mordecai ser enforcado, e depois a gente vai exterminar o povo judeu. Tudo pronto, tudo certo, tudo correto. Eles só não contavam com uma coincidência. E eu chego aqui no capítulo 6 com a grande coincidência, queridos. Aqui assim, ó, esse texto ele é repleto de coincidências. Dá uma olhada só, e eu quero ler com você. Então lembre-se só: a Ramã vai para a casa dele, tem a ideia de enforcar o Mordecai, a rainha Esther volta para o palácio e vai preparar um banquete para o dia seguinte. Naquela noite, olha o que acontece naquela noite. Naquela noite o rei não conseguiu dormir. Olha que coincidência, gente. Insônia, das braba ainda. Tão braba que, olha só, por isso ordenou que trouxesse um livro das crônicas do seu reinado e que o lessem para ele. Ou seja, vamos ouvir a história dos reis, porque eu estou um pouquinho sem sono. Aí vai um camarada lá e vai buscar o livro, assim, ó, você imagina a biblioteca real, com todos os escritos dos reis. O servo vai dar uma olhada na biblioteca e fala: minha mãe mandou escolher esse daqui, mas como eu sou teimoso, eu escolhi esse. Coincidência, aleatoriamente ele pegou um pergaminho, puxou e falou: vai esse aqui mesmo. Sentou na frente do rei e começou a ler. Olha o que ele leu. Então ordenou para que lessem para ele. Foi lido o registro de que Mardoqueu, lembra do começo? Tinha denunciado Bigtan e Teres, 2 dos oficiais do rei, que guardavam a entrada do palácio e que haviam conspirado para assassinar o rei Xerxes. Que coincidência! Tanta coisa para pegar para ler. Eles vão ler justamente um feito maravilhoso de um homem que seria pedido à forca no dia seguinte. Gente, mas não para por aí. Olha só a sucessão de fatos e de acontecimentos. Que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou o rei. Olha aí, ele não sabia que ele tinha sido liberto de uma grande chacina naquele lugar, ou de um assassinato. Perguntou o rei, e os seus oficiais responderam: nada lhe foi feito. Ele perguntou: quem está no pátio? Era de manhã já, o rei passou a noite acordado, o Ramã está chegando feliz da vida para pedir um Mordecai à forca. Aí eles dizem: Ramã havia acabado de entrar no pátio. Olha que coincidência, pessoal. Ele vai pedir conselho, o que fazer com um homem que havia salvo a sua vida, para o Ramã. Que coincidência. Ramã havia acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei o enforcamento de Mardoqueu na forca que ele havia preparado. Passou a noite construindo forca. Você lembra que o conselho é na noite anterior. De manhã a forca está pronta. Estava tão animado para esse evento. Então o rei, olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Então o rei, os oficiais do rei responderam: é Ramã que está no pátio. Faça-no entrar, disse o rei, ordenou. Entrando Ramã, o rei lhe perguntou: o que se deve fazer ao homem que o rei tem prazer de honrar? E Ramã pensou consigo mesmo: a quem o rei teria o prazer de honrar senão a mim? Eu fui convidado para o banquete, eu sou o segundo aqui na hierarquia, só pode ser comigo. Imagina só a alegria dele de saber. Aí você imagina só se alguém pergunta para você lá no seu trabalho: o que eu faço para honrar uma pessoa que me fez bem? Você fala assim: é comigo. O que você faria? Aumenta o salário, dá bônus, dá 60 dias de férias, licença-prêmio, faz uma festa, né? O Ramã fez o mesmo. Ele pensou na melhor honra, porque ele imaginou que era para ele. Olha só o que ele disse.
Versículo 7. Por isso respondeu Ramã ao rei: ao homem que o rei tem prazer de honrar, ordena que traga um manto próprio do rei. Olha a ousadia, pega o manto do rei. E um cavalo que o rei montou, ou seja, o carro 0 quilômetro do rei, e que leve o brasão do rei, ou seja, a coroa do rei na cabeça. Mas não só isso, rei, tem mais coisa aí. E diz: e em seguida seja o manto e o cavalo confiados a alguns dos príncipes mais nobres do rei, e ponham eles o manto sobre o homem que o rei deseja honrar. Ou seja, não é o cara que se veste, vai vir alguém e vai dizer: olha, meu bonitão, você aqui é o cara mais honrado, você é a última bolacha do pacote do reino de Xerxes. Então, tome e faça tudo isso, e conduzam sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele: isso é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. Então o Ramã olha para o rei e pergunta: entendeu, rei? Entendeu o processo? Manto, coroa, cavalo, nobreza, proclamação. É isso que o senhor tem que fazer para um homem tão bom quanto o senhor deseja honrar. Está pensando bem? Então o rei olha para ele e diz o seguinte, versículo 10 é fantástico. O rei ordenou então a Ramã: vai depressa, pegue o manto e o cavalo. Ele fala: agora é comigo. E faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Ele está sentado junto à porta do palácio real. Não omita nada do que você me recomendou. Que coincidência, queridos. Que coincidência é essa? Bom, isso aqui é assim, o rei não dorme, pega um livro aleatório, fala justamente de um homem que seria pedido à forca no dia seguinte, está entrando no palácio e ele quer uma consulta de alguém sábio, justamente o Ramã, que pediria o homem à forca. O Ramã acha que vai fazer de bom grado a sua própria honradez, e de repente é o Mardoqueu que está sendo honrado. Bom, o final da história você já conhece. O Ramã é desmascarado no banquete do dia seguinte, desse dia mesmo, que ele queria fazer um plano de matança aos judeus. O rei fica revoltado com isso, sai para pensar. Quando ele volta, o Ramã está ajoelhado nas pernas da rainha, pedindo: por favor, por favor. O rei acha que ele está tentando abusar da rainha. Fala: que é isso, rapaz? Além de você querer matar o povo da minha rainha, você está abusando dela na minha frente? O que vai fazer com esse homem agora? Aí alguém fala: olha, o Ramã fez uma forca para enforcar o Mardoqueu. Ó, os conselhos aí. E o Ramã acaba enforcado, e você conhece o final da história. Mas uma coisa importante aqui: coincidência? Será que a gente não tem uma palavra melhor para usar em todos os capítulos do livro de Esther? Mas antes de usar essa palavra, eu queria lembrar você um fato que talvez seja muito curioso, que você não tenha percebido. O livro de Esther é o único na Bíblia que não faz menção do nome de Deus. De todos os livros, 66 livros, de Gênesis a Apocalipse, tem um livro que não fala de Deus, que Deus não fala, que Deus não se revela, que Deus não se mostra, que ninguém ora a Ele, que ninguém pede ajuda dEle. Só tem um livro, o livro de Esther. Que estranho, né? O que será que esse livro está fazendo na Bíblia? Deveria ser retirado, deveria ser deposto da Bíblia, não é verdade? Deveria ter 65 livros. Ou, será que a divina providência não deixou esse livro exatamente na nossa Bíblia para nos lembrar de um fato interessante, de que embora Deus não seja visto, embora Deus não se mostre, embora Deus não se revele, e ninguém cite o nome de Deus no livro de Esther, Ele está lá o tempo todo. O tempo todo. Desde o começo, quando o plano de assassinato do rei é revelado a Mardoqueu, até a rainha Esther ser nomeada como grande rainha, e até mesmo quando o Mordecai é honrado diante do povo, será que ali não está a mão de Deus em todos esses fatos aparentemente aleatórios, despropositais e sem sentido? Então eu acredito que o livro de Esther esteja na nossa Bíblia para nos lembrar um fato, e aqui ele vai trazer a palavra que é muito melhor do que coincidência, que são fatos sucessórios, sem propósito, sem sentido. Não é essa palavra. Não foi isso que aconteceu na minha paternidade, não foi isso que aconteceu na minha mudança para cá, e não é isso que tem acontecido na nossa vida. Nossa vida não é regida por dois fatos aleatórios que incidem juntos e se tornam uma coincidência. Não, nossa vida é regida por providência. Essa é a palavra da sua vida e da minha vida. Providência significa que alguém está monitorando isso.
que alguém está colocando ordem no caos, que alguém está organizando a desordem, que alguém está coordenando os passos, que alguém está direcionando o caminho. Não são fatos aleatórios, são fatos propositais, fatos intencionais, são fatos que fazem sentido sim, não da nossa perspectiva às vezes, mas da perspectiva de Deus. Agora, o que o livro de Esther mostra para mim e para você, é que nem sempre a providência é percebida. Nem sempre, queridos irmãos, a providência vem com o nome de Deus. Nem sempre ela está no lugar sagrado. E nem sempre ela faz sentido para nós. A providência de Deus, ela é muitas vezes silenciosa, sutil e imperceptível. Quem lê o livro de Esther diz: onde está Deus nisso? Não consegue perceber de que tudo ali aponta para Deus, tudo carrega a Deus, tudo direciona para Deus, e Deus está em todos os fatos, mesmo sem ser mencionado, mesmo sem ser se mostrado. Você já não se perguntou na sua vida onde está Deus? Você também não se viu muitas vezes em meio a vários fatos aleatórios e que você tentou organizar na sua mente que não fazem muito sentido? Muitas vezes você não se perguntou: onde é que está Deus nisso tudo na minha vida? Onde é que está Deus no livro de Esther? Onde é que está Deus na minha vida? Eu digo para você, Deus está na sua vida no mesmo lugar que esteve no livro de Esther, em todos os detalhes. Em todos os detalhes Deus está, em todas as circunstâncias Ele está. Paulo disse a uma grande plateia de eruditos lá em Atenas, no Areópago, lugar da discussão filosófica. Ele disse em Atos 17, porque em Deus, nele, nós nos movemos, nós vivemos e nós existimos. Não há nada nesse universo que Deus não diga é meu. Não há nada nesse universo que surpreenda Deus. Deus está no governo, Deus está no controle, e a nossa vida não é regida por fatos aleatórios e sem sentido, a não ser que pela nossa própria incapacidade de percepção nós não reconheçamos, porque Deus está ali. Deus está em vários lugares, Deus está em várias circunstâncias. Por isso, troque a palavra coincidência, rompa com a palavra coincidência. Quem quer romper barreiras tem que romper com essa palavra de dois fatos aleatórios incidirem em um só. Você tem que usar a palavra providência. É a providência de Deus você estar aqui, é a providência de Deus você respirar o ar que respira, é a providência de Deus você estar na família que está, é a providência de Deus você ter recursos que tem, é a providência de Deus você ter a vida que possui. É tudo providência, porque providência é uma vida que não é sucessão de acasos, não é uma sucessão de eventualidades, mas é uma vida regida por propósitos, onde Deus está no governo e aonde cada detalhe faz sentido nele e também fará para nós. Não agora, mas certamente o fará. Então eu quero te lembrar que essa noite, pode ser que algumas coisas na sua vida que estão acontecendo não tenham o nome Deus, não carregue nada de sagrado, e nem consiga se perceber com algo de fé, mas nem por isso Deus deixa de estar ali, e Deus deixa de mover ali. Pode não fazer sentido, mas nem por isso Deus não está fazendo algo na sua vida. Lembra da vida de José? José é jogado no poço, vendido como escravo, depois encarcerado e esquecido, depois humilhado e maltratado. Ou seja, você olha para a vida de José e fala: que isso? E o texto diz: e Deus era com José. Imagina só, jogado na cisterna, vendido como escravo, enganado na casa de Potifar, encarcerado, esquecido pelos seus amigos da prisão. E todos esses fatos, todos esses acontecimentos diziam o seguinte: e Deus era com José. Aí eu fico me perguntando assim: se Deus era com José, você imagina se não fosse? Você imagina só se Deus não fosse com José? Talvez José até em algum momento fez uma oração: Senhor, faz o seguinte, não fica mais comigo não, porque onde o Senhor está parece que eu estou em problema. Parece sem sentido, parece ilógico, parece que você não precisava passar por isso, parece que você não vê propósito nenhum em acontecer isso na sua vida. Mas Deus era com José, e no final ele diz aos seus irmãos: não se preocupem, eu não vou me vingar de vocês, porque a providência divina me enviou antes de vocês para que a nossa geração fosse preservada. Ou seja, em fatos sem sentidos e aleatórios, Deus estava governando para que o povo de Deus fosse protegido pela vida de José. O que Deus deve estar fazendo na sua vida exatamente agora para você estar aqui? O que Deus deve estar fazendo na vida dos seus filhos, dos seus netos do futuro? O que Deus deve estar fazendo no seu casamento?
O que Deus deve estar fazendo no seu interior, que você não consegue perceber, que parece uma miscelânea de coisas aleatórias. Veja a providência, minha irmã. Esse é o nosso desafio, enxergar a providência. E eu quero desafiar você essa noite, encorajar. Encontre a providência e pare de chamar isso de coincidência. Sua vida não é sorte, sua vida não é acaso, sua vida não é eventualidade, sua vida é propósito, porque uma vida que está debaixo do governo de Deus não se move por acaso, se move por desígnio. E a palavra desígnio, a origem da palavra de novo aqui, significa desenho, desenhar. Deus desenhou algo para você, vá em busca disso. Identifique isso, encontre isso. O desafio é o seguinte: não faz sentido, mas nem por isso Deus deixou de se manifestar. Não é sagrado, mas nem por isso Deus não deixa de estar ali. Ou Deus deixa de estar ali. Quer um exemplo? Moisés ficou 40 anos no deserto de Midian. 40 anos pastoreando ovelha, cheirando a cabra. De repente ele vê uma sarça ardendo, um arbusto pequeno, rasteiro, com fogo, e não se consome. Ele fala: uau, que coisa maravilhosa, eu vou lá ver o que está acontecendo. Quando ele chega próximo daquele arbusto em chamas, que não se queimava, que não se consumia, vem uma voz do alto e diz o seguinte: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. Ou seja, Moisés, você pisou esse território durante 40 anos, você não viu que eu estava aqui? 40 anos você pastoreou ovelha e você não me percebeu? Você precisou de uma sarça ardendo para você me enxergar e me ver? Você precisou de algo extraordinário e maravilhoso para você ver que eu sou a sua providência, que eu estou com você no seu deserto? Ah, Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque eu sempre estive aqui. Não parece sagrado, meu irmão, cuidar de filhos? Não parece sagrado trabalhar? Não parece sagrado se movimentar na vida? Não parece sagrado fazer escolhas? Não parece sagrado tomar decisões, estar aqui essa noite? Mas eu digo para você, é o seu deserto onde Deus está presente, dizendo: eu sou a sua providência. Você não se move por acaso, você se move pela minha vontade. Moisés entende isso, tira a sandália dos pés e reconhece que o lugar que ele pisou sempre foi santo. Irmãos, às vezes a sarça queima, mas às vezes a sarça não queima. Eu quero convidar você a enxergar a presença de Deus mesmo quando a sarça não queima. Mesmo quando os eventos na sua vida pareçam sem sentidos ou até desconexos. Enxergue o propósito de Deus. Perceba, rompa com a coincidência. Coincidência é a palavra de gente que não enxerga o divino. Coincidência é a palavra de gente que não vê propósito na vida. Coincidência é a palavra de gente que não tem a percepção da glória. Mas quem vê propósito, quem vê sentido, chama de providência. É a providência de Deus que me deu os filhos. É a providência de Deus que me deu o casamento. É a providência de Deus que me deu esse lugar. É a providência de Deus que me fez pisar esse lugar. É a providência, não é coincidência. Então essa noite, em nome de Jesus, entenda que há um propósito definido por Deus no seu coração, mesmo que você não enxergue. Capture. Nosso desafio ao sair daqui essa noite é: onde estão as digitais de Deus, onde Ele apresenta livramento? Onde estão os pavimentos de Deus, onde Ele apresenta graça? Onde estão as coisas escondidas de Deus, onde Ele revela bondade, misericórdia e bênção sobre mim? Onde estão essas coisas na minha vida que eu não tenho percebido, e que eu tenho pisado, que eu tenho pisoteado e negligenciado? É um desafio, irmãos. É um encorajamento para a gente sair daqui e falar: o meu trabalho, que eu até hoje reclamo, providência de Deus. Minha casa, que até hoje eu reclamo, providência de Deus. Minha vida, minha cidade, minha história, que até hoje eu reclamo, é providência de Deus. Eu me movo por propósito. Um Deus que provê diariamente, mesmo que eu não enxergue, mesmo que eu não perceba, mas ainda assim Ele continua lá. O grande físico judeu-alemão dizia o seguinte: Deus não joga dados. Quem disse isso? Albert Einstein. Eles fizeram uma descoberta sobre partículas e trouxe grande estabilidade ao mundo científico. Todo mundo estava preocupado com aquela descoberta, e o Einstein escreve ao seu amigo que fez a descoberta: não se preocupe, Deus não joga dados. Deus não faz as coisas por acaso, não é casualidade. Deus tem um propósito eterno, soberano, mesmo que a gente não compreenda pela nossa limitação. Então rompa com a coincidência e chame isso de providência. Não é porque você não vê que não está ali. Não é porque você não enxerga que não está ali. Rompa com a coincidência e a partir de hoje chame de providência. Deus está ali, irmão. Deus está ali, minha irmã. Só encontre, só ache, porque não é aleatoriedade, é presença, é cuidado, é providência divina. Talvez você conheça bem aquela ilustração, Pegadas na Areia, aonde tem um homem que está vendo a sua vida passando diante dele como um filme.
E ele consegue ver apenas pegadas na areia. E a palavra que se dirigia a ele é o seguinte: eu sempre estive ao seu lado. Então nos momentos de alegria ele via 2 pares de pegadas. Mas nos momentos difíceis da sua história, ele via apenas 1 par de pegadas. Então ele questiona a Deus dizendo: Deus, em todos os momentos da minha vida, o Senhor esteve presente. E eu vejo ali as suas pegadas, mas Deus, nos momentos mais difíceis eu só vejo a minha pegada. O Senhor não estava lá, o Senhor não estava presente. Então Deus responde para ele assim: foi exatamente nesse momento que você vê a sua pegada, que não é a sua, é a minha, porque foi ali que eu te carreguei no colo. Tem momentos da nossa vida que a gente acha que a gente está contornando, que a gente está governando, quando na verdade a gente só está no colo do papai. Não diga que Deus não está presente, que Deus não está na sua vida ou que Deus não está presente. Apenas veja Ele carregando você no colo em momentos onde você não consegue caminhar sozinho. Veja a providência, onde você chama coincidência, e rompa com isso em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, queridos, vamos orar ao Senhor, enquanto a equipe de louvor vem aqui à frente, vai ministrar esse cântico. Deus proverá, Deus proverá. Feche os seus olhos, Senhor. Oh Pai, nós queremos avançar, Deus. Nós não queremos ser infantis, nós não queremos ser meninos da fé. Nós queremos avançar para um nível de percepção maior. Até hoje esse homem, essa mulher não vê propósito. Até hoje este jovem não consegue enxergar sentido. Mas ali está a providência. O Senhor proverá, o Senhor sustentará. O Senhor tem cuidado, não apenas no futuro, mas o Senhor cuida agora, o Senhor provê já. Então que o nosso coração seja repleto da Tua providência e da certeza que o Senhor está conosco, mesmo quando a gente não consegue enxergar. Nos faça perceber a Tua santa e bendita providência na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Enquanto nós cantamos essa canção, você que está na 5ª, na 6ª e na 7ª semana de campanha, terminando o seu propósito de oração. Olha, 7ª semana, que bonito, hein? Você conseguiu, você chegou até aqui, você não faltou, você veio pedir oração. A providência de Deus está sobre a sua vida em nome de Jesus. Você vai encontrá-la, seus olhos vão se abrir para isso em nome de Jesus. E você quer começar hoje uma campanha, você quer dar esse passo. A palavra campanha é bonita também. A palavra campanha significa arregimentar, ir à frente. Aquilo que você quer conquistar, que você perdeu, ou que o inimigo está querendo tomar de você e você quer preservar. Faça uma campanha essa noite, comece um propósito de oração. Enquanto nós cantarmos essa canção, a equipe estará aqui intercedendo pela 5ª, 6ª e 7ª semana de campanha. E você que vai ser a primeira semana, aqui à frente, ó, da minha direita e à minha esquerda, tem cartõezinhos. Você vai pegar esse cartão, vai levar para sua casa, vai deixar num lugar visível e você vai se lembrar: eu estou em campanha e semana que vem eu estarei na 2ª semana de propósito, recebendo oração na IPI de Sertanópolis. Então, você que está na 5ª, 6ª e 7ª, e você que vai começar a sua campanha, enquanto nós cantamos essa canção que vai ministrar o seu coração, pode vir à frente. O Ministério de Intercessão estará orando por você. Mude o lugar de você olhar, mude o ângulo de visão. Veja o Deus que provê.
Veja o Deus da providência na sua vida. Veja o Deus que sustenta seu coração. Veja o Deus que chega quando todo mundo vai embora. E veja o Deus que está coordenando fatos sobre a sua vida. Sim. Posso até estar Sim. ferido, mas nunca destruído. Quero te lembrar, você não está sozinha. Você não está sozinho, meu irmão. Essas pegadas na areia são do Pai que te carrega no colo. Não falha. Por quê? Nós não vivemos de que maneira? Não é pelo que vemos. É pela fé. Sim, é pela fé. Ele provê não porque nós fazemos. É pela fé que nós vemos. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé, então Deus proverá. Sim, Deus, nós cremos nisso essa noite. Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus Ele provê. Deus proverá. Quero convidar você que quer nessa noite, em nome de Jesus. Você que está precisando de uma providência de Deus na sua vida, ou você quer enxergar uma providência de Deus no seu coração, eu quero convidar você a vir aqui à frente rapidamente. Você que quer uma providência de Deus, nós vamos orar que Deus proverá quando o azeite ou a farinha faltar. Nós vamos profetizar. Você que quer uma providência, algo de Deus na sua vida, vem aqui à frente. Você quer orar por algo mais específico, pode vir à frente. Sai do seu lugar rapidamente, irmãos. Esse Deus provê. Sim, Ele provê sobre a sua vida. Pode vir aqui à frente, chegue mais. Vem mais para frente, para mais irmãos virem. Nós vamos orar, que Deus vai prover essa noite. E Ele vai fazer você enxergar o que Ele está provendo e que você ainda não viu, que você ainda não percebeu, que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, o que ainda não penetrou no seu coração. Deus vai revelar essa noite por Jesus. Deus proverá quando a azeite e a farinha faltar. Você pode levantar suas mãos. Quando a minha voz Receba agora. Receba em nome de Jesus. Receba a provisão de Deus na sua história. Receba a provisão de Deus no seu casamento. Receba a providência de Deus no seu trabalho, na sua saúde, sobre seus filhos. Receba uma providência especial na sua fé fragilizada. Onde há ausência, onde há necessidade, chega a providência em nome de Jesus. Sim. Sim. Recebemos, Senhor. Sobre as águas, Deus proverá. Receba em nome de Jesus. Azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar, Deus proverá. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Em nome de Jesus. Não vivo pela vista. Oh, aleluia. A presença de Deus está nesse lugar. O Deus da providência, o Deus do mover sobrenatural. É essa presença que nós buscamos. O socorro para a nossa vida e para o nosso coração. Senhor, eu quero abençoar agora em nome de Jesus cada um desses que vieram aqui à frente, que declararam com o seu coração e com os seus passos que precisam da sua provisão. Pai, há uma necessidade, Senhor, há uma carência nesses corações, há uma ausência percebida e eles precisam de uma providência. Não, Senhor, eles não estão esperando por fatos aleatórios, eles não estão esperando por sorte, destino. Eles não estão declarando que as suas vidas estão diante de um caos ou até diante do acaso,
mas estão declarando que esperam em Ti, esperam na Tua santa providência. Então, Pai, esta noite, faça a Tua palavra ser a verdade aqui no nosso meio. Não é a palavra do homem pregada, não é a palavra do homem afirmando fatos, é a palavra divina, é a palavra que diz: Jeová Jirê, Jeová Jirê, o Deus que provê para si, o Deus que provê para os demais, o Deus que provê para o seu povo. Assim como Ele proveu o Cordeiro no lugar do Isaac, assim como Ele proveu Jesus no lugar do nosso sacrifício na cruz, assim é o Deus da providência no nosso meio. Senhor, nós declaramos essa noite, em nome de Jesus, que nós vamos caçar, capturar e encontrar todos os vestígios e detalhes do Senhor na nossa vida. Aonde há uma providência do Senhor, nós vamos achar, nós vamos encontrar e nós vamos declarar: aqui está o Senhor, aqui o Senhor está movendo. Nós não vamos reclamar, nós não vamos desprezar, nós não vamos negligenciar, nós vamos dizer: o Deus da providência também está nisso, está em fatos que nos alegram, mas também está em circunstâncias que nos entristecem. Sim, o Deus da providência pode agir em todas as situações e fazê-las cooperar para o nosso bem. Então, Senhor, em nome de Jesus, provê, seja, ó Deus, a providência do meu irmão, da minha irmã. Ele não tem mais para onde ir, ela não tem mais onde se agarrar, mas ela encontrou essa noite a Tua palavra que diz que não é coincidência, é a Tua providência que nós nos apegamos. Então, Senhor, nessa palavra, nesse cântico, nós firmamos a nossa fé e saímos daqui abastecidos, revigorados e cheios de fé e ânimo para continuar a caminhada e identificar os Teus sinais, os Teus feitos e as Tuas obras em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Receba na sua vida a providência de Deus, mas também receba na sua vida a percepção da providência, porque Deus já está fazendo, você só precisa perceber, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, a salva de palmas a Jesus. Ele é bom, Ele provê. Tenha uma boa semana em nome de Jesus.